Eu sou o pastor Walter Júnior, da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha, e é um enorme prazer estar com vocês de novo aqui neste projeto tão maravilhoso de comentar um pouquinho, sobre todos os capítulos da Bíblia. E o capítulo que ficou encarregado para mim no dia de hoje é Gênesis 22. E aquela história bem conhecida nossa, aquela história que aqueles que são de igreja, aqueles que são cristãos, provavelmente já devem ter escutado essa história na escola bíblica, já devem ter escutado essa história na sua igreja, o seu pastor já deve ter contado essa história de Gênesis 22. É a história quando Deus pede para Abraão sacrificar a Isaac. Um filho tão desejado, um filho tão esperado, porque Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de muitos filhos. Até tem uma canção antiga, pelo menos na nossa igreja, que fala que pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Aí é pra gente louvar ao Senhor. E daí mexe os braços, as mãos. É uma música bem legal que lembra um pouco dessa história. E aí eu vou pedir para vocês pegar a Bíblia de vocês e abrir lá, na história de Gênesis 22. E aqui neste capítulo, aqui neste momento, Deus, de certa forma, pede algo que parece até impossível. Deus pede para que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Muitas pessoas, muitos estudos, muitas teorias existem ao redor deste texto. A gente vai, de uma forma geral, assim, compartilhar um pouquinho do que a gente é, do que a visão da nossa igreja sobre esse texto, para onde esse texto aponta, o que ele diz e o que ele significa para nós. Mas, principalmente, quando Deus faz isso para Abraão, Abraão estava completamente comprometido com a vontade de Deus. Deus sabia que Abraão amava o seu filho Isaac, a relação de pai e de filho nesse texto aqui, acontece várias vezes, em vários versículos a gente vê isso, acontecendo assim. E a gente vai dar uma lida rápida no texto, assim, e algumas coisas que chamam a atenção e algumas coisas que a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e lhe disse, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pega o seu filho, seu único, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus sabia que Abraão amava o seu filho, e Deus sabia que era uma coisa preciosa que Abraão estava esperando há muito tempo e bom, ele estava ali diante dos seus olhos, dá para se dizer, nos seus braços. Abraão abraçava ele, encarinhava-se com ele todos os dias. Então Deus sabia do amor que ele tinha para com seu filho. E aí Deus pede esse filho em sacrifício. A gente sabe aqui que Deus põe à prova Abraão, Deus testa a fé de Abraão. Até muitos historiadores e muitos pesquisadores dizem que Abraão é o pai da fé. Por que ele é considerado o pai da fé? Então é uma coisa bem importante aqui, porque Abraão está confiando em Deus. E ele manda ele pegar o filho e ir para a região de Moriá. Mais tarde, isso é um dado histórico, mais tarde Salomão construiu o templo também naquela região. Então, provavelmente, seguindo a tradição, seguindo o que tinha acontecido ali com Abraão, Salomão constrói o templo ali, e ali no templo tem um altar de sacrifício, representando aquela região lá de Moriá que tinha acontecido isso. E sem reclamar, Abraão foi. É interessante, em meio ao sofrimento que ele deve ter sentido, a Deus ter pedido isso para Abraão, ele não pensou, não titubeou e pegou, diz o texto aqui, na manhã seguinte Abraão levantou-se e de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. E ali eles passaram 3 dias caminhando até chegar nesse lugar, diz, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de onde estava. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos
adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui neste versículo mostra algo que para nós dá para a gente tirar um entendimento sobre esse texto aqui, um entendimento sobre a fé do Abraão. Abraão sabia que Deus ia prover, né? Abraão sabia que Deus ia providenciar um substituto. E a confiança de Abraão era tanta que mesmo que ele sacrificasse seu filho, ele sabia que Deus não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos, que ele poderia ressuscitar o seu filho. Tamanha é a sua confiança que ele tinha em Deus. Então, durante esses 3 dias, né, de caminhadas, de silêncio, né, e de discussões entre pais e filhos, Abraão o tempo inteiro estava pensando no que ia acontecer e como que Deus ia, de certa forma, mudar a história do que estava acontecendo ali. E aí, quando ele fala isso para os seus servos, a gente vai lá, mas a gente já volta. Né? Então, o que isso significa? Que ele confiava que Deus ia providenciar um substituto para ele. Mas ele teme a Deus. E nesse sentido, o temer a Deus aqui é reconhecer que Deus tem todo o direito. Deus deu e Deus pode tirar. Né? Mas ele também sabia que Deus ia providenciar um substituto para isso. E é o que acontece na sequência do texto. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, lavava nas mãos o fogo e a faca. Levava. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Pai, e respondeu: Eis-me aqui, filho. Isaque perguntou: Aqui tem o fogo, a lenha, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. E aí, de novo, a confiança que Abraão tinha em Deus. Tranquilo, Isaque, Deus vai providenciar. Mas chegando lá, ele, né, a gente sabe que o texto continuou, ele atou o filho, colocou ele sobre a lenha, pegou a faca para e sacrificar o filho, e daí veio do céu uma voz, né? Uma voz super linda, disse: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso com chifres para os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá. Né? E daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor clamou a Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E aí no finalzinho do texto, né, que a gente está lendo aqui, né, ele vai contar um pouquinho da descendência de Naor, né? E é interessante isso porque mostra para nós e aponta para nós, né, a cruz, aponta o Calvário. Né? Há poucos dias a gente celebrou a Páscoa e na Páscoa a gente aponta Cristo Jesus, o sacrifício que ele fez por cada um de nós na cruz, o nosso substituto. Né? Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, fazer coisas para obter o perdão dos pecados. Cristo Jesus sacrificou-se em nosso lugar. Né? E essa história aponta bem para Cristo Jesus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, com a fé que nós ganhamos de Deus, nós temos a certeza de que o que Cristo fez na cruz tem completo perdão de pecados para mim e para vocês. Né? Aponta sempre para Cristo Jesus, aponta sempre para o Calvário, aponta sempre por esse sacrifício maravilhoso que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Né? Assim como para Isaque, Deus providenciou o cordeiro, né, o substituto para Isaque, né, para nós também ele providenciou o substituto que é Cristo Jesus por cada um de nós. E termina falando um pouquinho da genealogia, né, dos filhos de Naor. Né? E de lá, né, nasceu Rebeca, né, a esposa de Isaque. É Deus cuidando
sempre dos pequenos detalhes na história. Deus cuidando da minha vida, cuidando da vida de vocês sempre. Por mais que às vezes a gente não entende, né, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa confiar e estar comprometido sempre com a vontade de Deus na nossa vida, na direção do que a gente faz, do que a gente é. A gente sempre precisa estar comprometido com Deus, né? E esse comprometimento, né, tenho a certeza que Deus sempre vai prover o necessário. Deus sempre quer o bem dos seus filhos, né? E quando Deus, por uma ou por outra razão, testa a nossa fé, não é para nos humilhar, né? Não é para pisar na gente, mas é realmente para ver se a nossa fé está enraizada realmente em Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Então tá, aí é um resumão aí do capítulo 22 de Gênesis, né? Essa história tão bonita do comprometimento de Abraão com Deus, né? Que Deus possa inspirar vocês, que Deus siga cuidando da vida de vocês sempre nos mínimos detalhes. E saibam que Deus já providenciou o substituto para mim e para você, que é Cristo Jesus. Um abraço, fique na paz e não perca o próximo capítulo. Tchau! Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.